no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Nós iremos fazer uma leitura do versículo de número 7 ao versículo de número 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Bendito seja o Senhor nessa noite pela sua palavra bendita, fiel e poderosa. Nós chegamos na sexta carta, a sexta igreja do Apocalipse, e o Senhor tem sido muito gracioso para conosco nessa caminhada, porque temos aprendido bastante da sua palavra e cremos que Ele continuará nos ensinando através dela. Essa carta foi endereçada possivelmente à menor das igrejas, a mais humilde delas, a igreja que ficava na cidade de Filadélfia. Essa cidade, ela era a mais jovem das 7 cidades da Ásia Menor. Ela foi fundada por colonos de Pérgamo, sob o reinado de Átalos II. Foi nessa época, possivelmente entre os anos de 159 a 138 a.C., que essa cidade foi construída por esse rei chamado Átalo II. E essa cidade, ela tinha uma posição privilegiada, ela tinha uma posição estratégica ali na Ásia. Ela era a porta de entrada da Ásia Menor. Ela ficava numa rota principal do correio de Roma, do correio imperial para o Oriente. Então todas as correspondências, todas as pessoas que transitavam para levar ou trazer alguma mensagem, passava obrigatoriamente pela cidade de Filadélfia. E ela era chamada assim, Filadélfia. O nome Filadélfia significa o que ama a seu irmão. E ela recebeu esse nome porque Átalos, ao construí-la, ele deu esse nome a ela em homenagem ao seu irmão Eumenes. Era o seu irmão mais velho, e eles tinham uma relação de irmãos muito próxima. Eles realmente tinham um amor fraternal muito grande. E ao construir essa cidade, ele então coloca esse nome, Filadélfia, em homenagem ao amor que ele tinha, o apreço que ele tinha por seu irmão chamado Eumenes. Daí o nome Filadélfia quer dizer exatamente isso, o que ama a seu irmão. Como Cristo se apresenta então a essa igreja? Se você ainda está comigo, o versículo 7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Nessa carta
diferentemente das outras, Jesus, ele emprega descrições que não estão ali no capítulo 1, daquela primeira visão de João, quando ele descreve o Cordeiro glorificado. E percebemos que até agora há traços dessa visão de João em cada uma das igrejas, das cartas, da apresentação de Cristo às igrejas. Mas no que tange a essa igreja, não há então nenhum elemento daquela visão propriamente dito, símbolos daquela visão. João ele usa outros meios para descrever a Jesus, e Jesus se apresenta a essa igreja de 3 maneiras. Ele se apresenta a essa igreja usando 3 características dele. Ele diz que é o santo, o verdadeiro e o que tem a chave de Davi. O que significa então isso? Ele diz que é o santo. Sabemos que a santidade é uma das qualidades principais de Deus. Ela está no capítulo 4, versículo 8 desse mesmo livro, dizendo que ele é santo. Na visão de Isaías, no capítulo 6, os irmãos devem lembrar que os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus é em essência um Deus santo, um Deus puro. Quando nós declaramos que Deus é um Deus santo, nós estamos dizendo que Ele não peca, que Ele não erra, que Ele não se compromete com os esquemas humanos, que Ele não toma partido por ninguém. Ele é em essência Deus puro e Deus santo. Ele não tem erro, não tem falha, e como tal Ele é perfeito na sua essência. E é assim que Ele se apresenta a essa igreja: aquele que é perfeito, aquele que é pleno, aquele que é imutável, porque não há como melhorá-lo. Ele é o que é em essência. Mas Ele não é apenas santo. Ele diz também a essa igreja que é o verdadeiro. E é interessante que existem 2 palavras no grego para verdadeiro, né? A primeira é aletes, que significa algo verdadeiro em comparação com algo falso. É essa comparação entre o verdadeiro e o falso. Então, aletes, ele quer dizer isso. Mas a outra palavra usada no grego, que é essa palavra empregada aqui no texto do capítulo 3, verso 7, é aletinos. Aletinos quer dizer algo real, algo que é verdadeiro na essência de existir, algo real. Então, o que nós percebemos na apresentação de Jesus aqui é que, além de ser honesto, além de ser puro e santo, Ele também é um Deus real. Cristo não é um mito, Ele não é um marche, nem uma ilusão, nem uma projeção da imaginação humana. Ele realmente é Deus verdadeiro. Ele existe, Ele é real. E alguém pode argumentar: mas como provar que alguém existe se eu não vejo, se eu não toco? Nós podemos provar que Ele existe pela sua presença em nossos corações, pela obra que Ele tem realizado em nós, pela transformação que Ele tem produzido em nós. Ele é real, Ele é verdadeiro por isso, porque Ele é um Deus que está presente em nossa vida, Ele é um Deus que está presente em nossa história, e Ele não é um mito ou uma teoria, Ele é verdadeiro em tudo aquilo que Ele faz. Uma outra descrição de Cristo essa terceira descrição, é que Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E para a gente entender isso, a gente precisa compreender de onde veio essa expressão. Ela é uma expressão cunhada na época do profeta Isaías, está lá em Isaías capítulo 22, versículo 22. E essa descrição, ela é em referência a um mordomo do rei Ezequias, chamado Eliaquim. O texto lá de Isaías 22, 22 diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá, e ninguém fechará, e fechará e ninguém
a abrirá. Desculpe, irmãos. Então esse termo, essa descrição, ela foi em referência a esse mordomo chamado Eliaquim. Significa que Eliaquim, ele controlava, ele tinha o acesso ao palácio, ou aliás, ele controlava o acesso à sala do trono. Ninguém poderia comparecer diante do rei se Eliaquim não abrisse. Ele tinha a chave do palácio. Então ninguém poderia estar diante do rei Ezequias se não passasse por Eliaquim, por esse mordomo fiel. Ele era tão fiel que o rei entregou a chave do palácio a ele, e ele tinha o controle a esse acesso à presença do rei, à sala do trono do rei Ezequias. Quando Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem a chave de Davi, que abrirá e ninguém fechará, e que fechará e ninguém abrirá, ele está dizendo que ninguém pode ir à presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ninguém poderá ir a Deus se não for através de Jesus, se não for através dele. E essas palavras, elas reverberam na própria declaração de Jesus em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único meio, é o único acesso pelo qual o homem pode ir a Deus. Essa declaração, essa expressão e essa figura aqui da chave de Davi, ele detém a chave de Davi, significa dizer que ninguém pode ir a Deus se não for através de Cristo, se não for através de Jesus. A partir do versículo 8, nós temos então a mensagem propriamente de Cristo a essa igreja. E o versículo 8 nos diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. O Senhor está dizendo para essa igreja que diante dela ele pôs uma porta aberta. E é interessante notar que a mensagem de Cristo, ela sempre está relacionada à realidade da cidade, porque muitas vezes a igreja acaba refletindo a realidade da cidade. Deveria ser o contrário, mas infelizmente é assim que acontece. E a mensagem de Jesus, todas as mensagens até aqui estudadas, ela tem a ver com a realidade local, da igreja local e da cidade. Filadélfia, ela foi construída para um propósito, para uma finalidade. Essa cidade, ela não foi construída para ser mais uma cidade, mas ela foi construída com um propósito. E qual era o propósito? O propósito era propagar a cultura grega em toda aquela região da Ásia Menor. Quando ela foi erguida, construída, os moradores daquela cidade receberam essa incumbência: vocês têm que propagar a cultura grega, a língua grega, para que ela não morra. E mesmo diante de invasões inimigas e de outros povos, a cultura grega precisa permanecer viva. E os habitantes dessa cidade, eles foram tão bem sucedidos nessa missão de propagar a cultura e a língua grega, que no ano 19 depois de Cristo, os lídios que moravam naquela região, a Mísia, a Lídia, todas ficavam ali naquela região, eles já não falavam mais a sua própria língua, falavam a língua grega. Eles haviam esquecido a sua língua materna, a sua língua pátria, e eles acabaram adotando a língua grega como a língua oficial daquela nação. Tamanho foi o sucesso da missão, então, dos moradores dessa cidade, dos filadelfianos, que eles conseguiram manter vivo e acesa a cultura grega nessa região. O que seria então essa porta? Sabemos que essa porta aberta não é a cultura grega, não é a língua grega, até porque a cultura e a língua grega, ela vai de encontro a proposta do cristianismo e do evangelho. O que seria então a cultura grega, a porta aberta aqui? A porta aberta, ela fala de oportunidade
missionária. Pelos dois textos colocados aqui, 1 Coríntios 16, 9 e 2 Coríntios 2, 12, Paulo fala de que os irmãos orem, que a igreja orem, para que se abra uma porta para que ele pregue o evangelho em determinados lugares. Então essa porta aberta aqui, ela fala de uma oportunidade de proclamar o evangelho, de anunciar o evangelho. O Senhor tinha dado condições, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de toda a pressão daquela sociedade local, naquela cidade, o Senhor tinha dado condições àquela igreja para cumprir a missão de propagar o evangelho, de anunciar o evangelho de Cristo. Para ser uma igreja missionária, não é preciso ser uma igreja grande, não é preciso ser uma igreja com muitos recursos financeiros. Para ser uma igreja missionária é necessário uma única coisa: fidelidade à palavra de Deus. Você não pode proclamar o evangelho se você não tiver fidelidade às escrituras sagradas, à palavra de Deus. A missão da igreja, então, é proclamar o evangelho. Não é só a missão da igreja em Filadélfia, não era só a missão dessa igreja. A missão da igreja hoje é proclamar o evangelho, é anunciar o evangelho. Eles fizeram isso tão bem, com tanto sucesso, que quando as hordas maometanas, elas invadiram a Ásia Menor, todas as cidades caíram nas mãos do islamismo. Somente a cidade de Filadélfia tornou-se o último reduto do cristianismo em toda a Ásia. Somente essa cidade permaneceu cristã diante de toda a invasão e o avanço da cultura dos muçulmanos e da fé e religião que eles professam. Então, realmente, essa igreja, ela entendeu qual era a sua missão, ela entendeu qual era o propósito de estar ali, de ser igreja. A missão da igreja de Cristo é sim a evangelização, e isto, irmãos, é inegociável e intransferível. Você não pode transferir essa missão, porque ela foi dada à igreja do Senhor Jesus, ela foi dada a todos nós. Surge então uma pergunta: como nós cumprimos essa missão da evangelização? Como nós cumprimos a missão de proclamar o evangelho de Cristo Jesus? Nós temos duas maneiras para cumprir esta missão. A primeira delas é falando de Cristo, e isso está em Marcos 16,15: ide por todo o mundo e pregai, anunciai o evangelho a toda criatura. Você cumpre a missão de proclamar o evangelho falando de Jesus, falando de Cristo. E onde falar de Jesus? Em todo lugar. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, por onde você passa, em todo lugar há espaço para falar de Cristo, para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma outra forma, uma outra maneira de evangelizar, de proclamar o evangelho de Jesus, é mostrando a Cristo. Então, primeiro eu falo de Jesus, eu falo quem é Jesus, o que ele fez, o que ele pode fazer. Isso é evangelizar. Mas também eu tenho que mostrar a Cristo. Isso está em Atos 1:8, quando o Senhor diz que os discípulos receberiam poder para serem testemunhas de Jesus, testemunhas de Cristo. E essa é a nossa missão, esse é o nosso papel: evangelizar, proclamar o evangelho de Jesus. A parte B do versículo 8 diz que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Essa pouca força, segundo John Stott, referia-se ao fato de que essa igreja, além de ser pequena no número de membros, também era uma igreja que não tinha recursos financeiros. Era uma igreja que não tinha dinheiro. E isso mostra e põe por terra essa teoria de que só dá para fazer missão se tiver muita gente, e só dá para fazer missão se tiver dinheiro. A igreja de Filadélfia, a história dessa igreja, ela comprova que isso é uma falácia, de que para fazer missão basta querer fazer, basta querer, basta fazer.
Não precisa de muita gente e não precisa de dinheiro, porque, irmãos, Deus, Ele cuida da sua obra, Ele sustenta os céus. Até hoje a igreja tem se mantido porque Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado da sua obra. Então você não precisa de dinheiro, você não precisa de muita gente, basta um coração sensível ao chamado de Deus para cumprir a sua missão de igreja, que é proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. É interessante que na história bíblica, Deus, Ele se mostra especialista em usar os improváveis. Sabe aqueles que não tinham crédito, valor, que não tinha consideração, que não eram nem muito menos aceitos pelos seus? Deus, Ele levanta esses homens, Ele usa essas pessoas. Você deve lembrar de Moisés. Moisés, ele era o mais novo entre seus irmãos. Arão, Miriam e ele era o mais novo. Moisés, ele foge para o deserto porque tirou a vida de um homem, e lá ele perde até a habilidade de falar bem, era gago, era fugitivo, mas é esse o homem que Deus escolhe para guiar o povo na saída do Egito. Você deve lembrar de Gideão, e se existe alguém que sofria de baixa estima, esse daqui é um ótimo exemplo. Gideão, quando o Senhor aparece a ele e diz: eu te escolhi, varão valente e valoroso, para liderar esse povo, para sacudir a opressão midianita, para que vocês se tornem livres dessa opressão inimiga. Ele diz: eu, Senhor, a minha tribo é a menor de Israel, a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor da minha casa. Sabe aquela história do menor, do menor, do menor? Pois bem, esse foi o argumento de Gideão. E Deus disse: mas é você que eu vou usar, é a você que eu escolhi. Você deve lembrar de Davi. Davi era o improvável, até para o homem de Deus, até para Samuel. Quando ele chega na casa de Jessé, ele se engana por 7 vezes, porque ele achava que os irmãos de Davi seriam, um deles seria o escolhido. E o Senhor mostra para ele que muitas vezes a aparência é apenas engano, porque Deus conhece realmente o que há em nosso coração. Deus sabe o que há dentro de nós. E o Senhor então escolhe a Davi, que era o menor da casa de Jessé, e ele se torna o mais famoso da sua família. Você deve lembrar de Salomão. Salomão, ele não era aquele que teria a sucessão, ele não herdaria o trono. Ele era filho de Davi com Batseba. Você deve lembrar que Batseba foi a mulher que Davi caiu com ela, que ele adultera com ela. Mas Deus escolhe o filho dessa mulher, o segundo filho dela com Davi, que foi Salomão, para ser o sucessor de Davi no trono de Israel. Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, Ele escolhe os que se acham que não são, que não têm, para serem diante de Deus, e para confundir os homens que se acham poderosos e grandes. Então essa igreja era pequena, era uma igreja sem recursos, mas o Senhor diz: vocês têm diante de si uma porta aberta, vocês podem fazer, podem cumprir o chamado, porque eu os capacitei para esta grande obra. Versículo 9, o Senhor faz uma promessa a esses crentes. Ele diz: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Quem eram essas sinagogas de Satanás? As primeiras perseguições da igreja, tanto em Jerusalém como na Ásia, elas foram feitas exatamente pelos judeus. Os judeus se mostraram inimigos dos cristãos, inimigos da fé cristã. Eles perseguiram terrivelmente os cristãos. A igreja em Filadélfia, ela sofreu não por causa de pressões de fora, mas ela sofreu exatamente por aqueles judeus que diziam ser o povo de Deus, mas que perseguiram terrivelmente
aqueles crentes daquela cidade, aqueles crentes daquela igreja. Os judeus viram no cristianismo uma ameaça ao judaísmo. No começo, os judeus achavam que o cristianismo era mais uma seita das muitas seitas do judaísmo, como os herodianos, os essênios, os fariseus. Mas eles perceberam que o cristianismo não se confundiria com o judaísmo, que na verdade o cristianismo era uma outra fé, era um outro segmento. E quando eles perceberam isso, eles passaram a perseguir aos cristãos terrivelmente. A partir do versículo 10 nós temos promessas do Senhor a essa igreja, promessas e advertências. A promessa é: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa promessa é uma promessa de preservação. O Senhor está dizendo que aqueles crentes ainda iriam sofrer, o sofrimento não havia acabado. Nós não sabemos que tribulação é essa que faz aqui, que provação é essa que o Senhor faz referência aqui. Se era mais perseguição do Império Romano, se eram dos judeus, não sabemos. Sabemos aqui, as predições eram preocupantes, eram de muita dor e muita luta e muita perseguição, mas o Senhor disse que guardaria os seus. Nós temos uma certeza em nosso coração, irmãos. E que certeza é essa? A certeza de que os fiéis serão guardados pelo Senhor e jamais irão perecer. Diante da crise, Deus sustenta os seus. Não estamos livres de aflições, mas jamais estaremos sozinhos diante delas. Deus estará conosco, Deus nos sustentará, Deus nos preservará, Deus nos guardará, e aqueles que pertencem a Deus jamais se perderão. Essa é a certeza que temos, essa é a confiança que temos, segundo a palavra do Senhor. No meio das promessas a essa igreja, nós temos uma advertência, que está no versículo 11. Ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É uma dupla advertência. Primeiro é: venho sem demora. O que significa? Significa: agarre as oportunidades que vocês têm, porque o tempo está remido. Significa: vivam o evangelho intensamente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque talvez você não vai ter mais oportunidade. Se você tem a oportunidade de falar de Cristo, fale. Se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Se você tem a oportunidade de ser bênção na vida de alguém, seja hoje, não deixe para amanhã, porque Ele vem sem demora. A sua vinda se aproxima, e o tempo de viver o evangelho intensamente não será amanhã, não será no próximo ano. Estamos no final de um ano, e é muito comum que as pessoas oram a Deus e fazem promessas a si mesmo e a Deus, que vão melhorar, que vão mudar. Mas o tempo de mudar é hoje, irmãos. O tempo de mudar é agora. Esse é o tempo, porque o tempo está próximo. Cristo breve voltará para buscar a sua igreja. Então não deixe para consertar a sua vida amanhã, não deixe para se ajeitar amanhã. Viva o evangelho integralmente hoje, nesse tempo. A outra advertência é: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que significa isso? Significa: não descuide da sua fé, continue vigiando. É aquilo que está lá em Hebreus capítulo 2, verso 3. Não negligenciem tão grande salvação que vocês receberam. Porque muita gente entende a doutrina da segurança da salvação de forma errada. Se eu sou salvo, se eu estou salvo, então agora eu posso relaxar, eu posso viver tranquilamente, eu posso fazer o que eu quero, porque se eu estou salvo mesmo, eu não vou me perder. Então, para que me preocupar? Para que vigiar? Para que estar atento? Para que ser diligente? Para que trabalhar? Meus irmãos, essa não é a mentalidade de um salvo em Jesus. Um salvo em Jesus pensa exatamente o contrário.
Se eu sou salvo, então eu tenho que preservar essa salvação, eu tenho que lutar por ela, defendê-la, eu tenho que fazer valer essa salvação que eu recebi de graça de Jesus. É aquilo que Pedro diz: confirmai a vossa salvação e eleição. Então não basta dizer que é salvo, você tem que viver como um salvo em Cristo Jesus, vigiando, estando atento, sendo diligente, trabalhando a todo instante e a todo momento, incansavelmente na obra do Senhor. Versículo 12, ele volta a fazer promessas, e ele diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Que promessa maravilhosa! Nós já temos aqui a primeira promessa, que é de preservação. Ele vai guardar aqueles que são seus diante das provas. Mas agora nós temos duas promessas. A primeira delas é reconhecimento. Era costume lá na cidade de Filadélfia homenagear as pessoas nobres e ilustres cidadãos daquela cidade, erigindo colunas em homenagem àquelas pessoas. Bustos, né? Eram colocados em locais importantes da cidade, e ali aquelas pessoas eram homenageadas, eram reconhecidas publicamente através desse ato. É provável que nenhum cristão jamais recebeu tamanha homenagem nessa cidade, porque os cristãos eram perseguidos, eram espoliados, né? Hostilizados. Mas com essa palavra de Jesus, essa igreja recebe a promessa de que Deus lhes tem assegurado de que faria deles um vencedor e uma coluna no santuário celestial. As chances de o mundo nos estimar são mínimas, irmãos, mas aqueles que servem a Cristo, esses serão reconhecidos pelo Pai celestial. E é melhor ter o reconhecimento de Deus e perder o dos homens, do que ter o dos homens e perder o de Deus. Nós temos uma certeza de que o Senhor nos reconhecerá como filhos dele amados, e nós seremos aceitos por ele na glória. Isso é reconhecimento, é a certeza da vida eterna, de que nós jamais sairemos da presença de Deus. É isso que diz aqui: jamais sairá, daí jamais sairá. Por que o Senhor Jesus diz isso a esses crentes? Porque essa cidade, ela estava numa região vulcânica, onde muitos terremotos ocorriam, né? Abalos sísmicos eram constantes ali naquela região. Inclusive no ano 17 depois de Cristo, a cidade ela foi destruída por um terremoto que avassalou aquela cidade. E o imperador Tibérios, ele reconstruiu aquela cidade, inclusive ela recebeu um novo nome em homenagem a ele, porque ele reconstruiu a cidade. E aí eles sabiam o que Jesus estava dizendo, eles entendiam a mensagem de Jesus, quando ele diz: olha, eu vou erguer uma coluna lá no santuário celestial de vocês, vocês serão essa coluna, e daí vocês jamais sairão. Jesus está dizendo que nada nos tirará da presença dele, que nada nos afastará dele, que ninguém poderá nos tirar das mãos dele. Ele está dizendo que seremos colunas no santuário celestial, e de lá jamais sairemos. Não existe terremoto, não existe luta, provação, ou o que for que nos afaste de Deus, porque temos a certeza da segurança da salvação eterna em Jesus. Ele diz no final aqui do verso 12: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. É uma promessa de eternidade. Então ele faz a promessa de preservação, de que eles não se perderão. Faz a promessa de reconhecimento, de que eles serão reconhecidos como filhos de Deus, como amados de Deus. E agora a promessa de eternidade. Essa é a promessa que Deus faz para aqueles que amam a sua vinda. O mundo, a maldade dos homens e as tragédias da vida podem até nos soterrar, podem até nos destruir, nos abater, mas a graça de Deus promete vida eterna aos que creem no nome do Senhor Jesus. É a certeza que temos. O novo nome fala de pertencimento,
O novo nome fala de que nós temos e receberemos uma nova identidade, e não é a identidade humana, é a identidade celestial, é de Cristo Jesus, na glória eterna. Eu concluo dizendo que há 3 descrições simbólicas aqui que são notáveis nesta carta de Jesus às igrejas, não só a Filadélfia, mas há 3 descrições claras que apontam para a nossa missão de igreja aqui. A primeira delas é a chave. E a chave, que está lá no capítulo 3, verso 7, ela fala de soberania de Deus no controle dos corações e de todas as circunstâncias da vida. Ela fala que nós precisamos aprender a depender da graça de Deus, porque Ele cuidará de nós. Ele suprirá as necessidades e Ele nos sustentará. A outra figura é da porta. E a porta, ela fala das oportunidades que Deus abre e fecha diante de nós. Precisamos sempre buscar esse discernimento em Deus, para saber qual é o tempo oportuno de Deus na nossa vida. Qual é a hora de dizer sim e a hora de permanecer no não, a hora de avançar, a hora de parar, a hora de recuar, a hora de ir, a hora de ficar. Certamente o Senhor nos direcionará. A outra figura é a da coluna, e ela fala da vida que Deus tem preparado no céu para aqueles que, com a chave do sacrifício de Cristo, entrarão pela porta da salvação e passarão a viver a vida eterna. O que isso significa? Que precisamos nutrir a fé e a esperança para conseguirmos viver com amor em nossas vidas. A chave fala do controle de Deus e do senhorio dele na nossa vida. A porta fala da oportunidade que Ele sempre proverá a nós. E a coluna fala da firmeza e da certeza de que a nossa vida está escondida em Deus. Temos uma missão, temos um propósito de ser igreja. Que possamos cumprir a nossa missão, que possamos cumprir o nosso papel de ser igreja. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê graça, para que possamos ser uma igreja que venha a glorificar o Seu nome, não em palavras, mas cumprindo o nosso papel de ser igreja. Amém? Que o Senhor possa